A suplementação de creatina pode trazer inúmeros benefícios, como melhora do desempenho físico, saúde e boa estética corporal. Porém, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países, ela foi proibida por longos anos por, teoricamente, apresentar possíveis prejuízos à saúde, principalmente para o sistema renal. Mas será mesmo que creatina faz mal para os rins? É seguro tomar? E de onde surgiu toda essa história? Se liga aí nesse vídeo que você vai aprender um pouco mais sobre a creatina. A creatina é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos e por isso ela pode ser obtida através do consumo das carnes, onde cerca de 1 kg de carne apresenta aproximadamente 5 gramas de creatina. E cerca de 95% da creatina estocada no nosso corpo se concentra no músculo esquelético, na forma de fosfocreatina. A função principal da creatina acontece durante os exercícios de curta duração e alta intensidade, chamados sprints máximos, como por exemplo a explosão da largada de um corredor de 100 metros, ou então a cortada de um atacante de vôlei, ou até mesmo o levantamento de peso, como um supino ou um agachamento, por exemplo. Em movimentos como estes, mais de 50% da energia produzida não é gerada pelos carboidratos, nem pelas gorduras e muito menos pelas proteínas. A fonte de energia predominante nesses casos é a fosfocreatina. E à medida que esses sprints vão sendo repetidos de forma intervalada e com esforços máximos, como uma série de musculação ou crossfit, por exemplo, a creatina ganha ainda mais importância. E por conta disso, a suplementação de creatina com o objetivo de aumentar a quantidade dela nos músculos pode ser benéfica para potencializar os resultados, porque através da suplementação e aumento das suas reservas, é possível retardar a fadiga e melhorar o desempenho dos exercícios de intensidade. Além disso, quando combinada com treinamento físico intenso e de qualidade, a creatina promove aumento de força e por conta desse motivo, existe uma série de modalidades esportivas que podem se beneficiar pela suplementação de creatina. Mas os seus benefícios não envolvem só desempenho esportivo, não. Hoje em dia tem muito estudo associando, por exemplo, a suplementação de creatina na melhora à sensibilidade à insulina, tolerância à glicose, expressão de proteínas relacionada ao metabolismo glicolítico e por conta disso ela auxilia no tratamento de distúrbios metabólicos, como por exemplo, diabetes tipo 2. Mas por que causa, motivo, razão ou circunstância a suplementação de creatina poderia fazer mal para os rins? Acontece que o nosso corpo produz cerca de 1 grama de creatina por dia, que somada a outra 1 grama que geralmente é consumida em uma alimentação onívora, esse valor é equivalente à nossa degradação espontânea do dia a dia. E ela é excretada pelos nossos rins através de uma reação simples e não enzimática que converte a creatina em creatinina. E é aí que começa a confusão, porque a suplementação com creatina provoca o excesso de creatinina no organismo, porque quando se faz o uso do suplemento, o nosso corpo não tem a capacidade de absorver tudo que foi suplementado. E aí esse excesso é convertido em creatinina e excretado. Só que por muito tempo se associou a elevação da creatinina decorrente da suplementação a possíveis prejuízos na taxa de filtração glomerular, que é uma das principais funções exercida pelos rins, o que não é verdade. O problema é que nos anos 90, lá no início dos anos 90, diversas publicações jornalísticas e até de literatura científica chegaram através de associação sem evidência de que teoricamente a suplementação provocaria uma disfunção renal e que inclusive 3 atletas teriam morrido por conta de uma disfunção renal provocada pela creatina. Na época, isso bombou no mundo esportivo porque esses atletas morreram por conta de problemas renais.
E havia sido divulgado que eles faziam suplementação de creatina, o que era algo novo na época. Só que muito mais tarde, depois que os jornais já haviam dado todas as manchetes dizendo que a creatina havia sido a responsável, inquéritos policiais descobriram que só um dos 3 atletas fazia uso de creatina. Ou seja, uma associação que já começa a perder credibilidade, já que 2 dos atletas que tiveram problemas renais não suplementavam com creatina. Só que não muito distante dessa época, um outro relato mal interpretado investigou um único jovem de 22 anos que estava sofrendo de uma doença renal chamada glomerulonefrite membrano-proliferativa. E ele suplementava com creatina. E aí, já que estão dizendo que creatina faz mal para os rins e o sujeito aí toma creatina, achamos o responsável. Só que o cara fazia uso de anabolizante também, E segundo os estudos, foi relatado nessa evidência que o cara fazia o uso crônico de 200 gramas de creatina por dia. Se você não sabe o quanto é isso, 200 gramas de creatina por dia é mais ou menos umas 50 a 60 vezes a dose diária recomendada. E mesmo assim, além dessa dose extremamente alta, o cara também fazia uso de anabolizante. E mesmo que não fizesse, você já pensou em pegar qualquer tipo de suplemento, um bem inofensivo aí aos olhos da sociedade, um polivitamínico que seja, e pensou em tomar por um longo período de tempo mais de 50 vezes a dose diária? É bem provável que, independente do que seja, a médio e longo prazo vai te fazer mal, Só que os autores dessa publicação que acompanharam o caso indicaram que a suplementação de creatina era a responsável pelos seus problemas renais e não deram qualquer menção à elevadíssima dose que estava sendo consumida já há muito tempo e muito menos o uso associado de anabolizante. Só que a partir daí, diversas agências regulamentadoras passaram a proibir a suplementação de creatina por conta da insegurança do seu uso e associação a possíveis danos e prejuízos para o sistema renal. Só um tempo depois de toda essa história, que a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos e o Comitê Olímpico Internacional liberaram o consumo da creatina, alegando que elas não eram consideradas drogas, não faziam mal e poderiam sim ser consumidas como suplementos alimentares. Já que no Brasil, por conta desses achados, ela foi proibida durante longos anos, até que mais pesquisas fossem feitas para testar a segurança de consumo. Só que o tempo que ela foi proibida foi o suficiente para cair no consenso não só da sociedade, mas também de muitos profissionais da área da saúde, de que suplementar com creatina faz mal para os rins. E foi daí dessas histórias que se criou toda essa lenda de que suplementar com creatina faz mal para o rim. E caso você venha fazer o uso, a suplementação, é bom você tomar bastante água aí, porque senão pode te dar pedra. Cara, isso é um absurdo, tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não só a creatina, Porque nessa época em que saíram essas notícias, praticamente não se ouvia falar em suplemento, whey protein como nos dias de hoje. Então essas histórias, na verdade, elas contribuíram para uma criação de um pré-julgamento equivocado e sem evidência nenhuma de que suplementação, não só de creatina, mas também de whey protein, faz mal para o rim, faz mal para o fígado e que essas porcarias aí todas sobrecarregam os seus órgãos. Tanto isso é verdade que qualquer alteração de exame laboratorial que você fizer, uma das primeiras perguntas que te fazem é se você toma suplemento. E caso você faça o uso, pronto, achamos o responsável. É melhor você dar uns tempos com esses suplementos aí, porque eles estão sobrecarregando o seu rim e o seu fígado. Mal sabe o médico, A quantidade de cerveja, cachaça, pizza, sorvete, embutido, processado, ultraprocessado, açúcar que você come todo dia, Mas a culpa sempre é do whey protein, da creatina. Infelizmente, está enraizado na cultura falar que suplemento faz mal. É totalmente compreensível que as pessoas, de modo geral, e até mesmo profissionais de saúde,
não têm o conhecimento específico, né, tão detalhado sobre a suplementação e até mesmo ter a dedução de que eles podem fazer mal, porque parece um raciocínio até lógico. A creatina é convertida em creatinina e ela é excretada pelos rins. Logo, se a creatinina estiver em excesso, ela vai estar gerando uma sobrecarga renal para ser excretada. Mas não é assim. E para demonstrar o que eu estou dizendo agora, eu vou mostrar uma meta-análise de 2019, onde depois de analisar mais de 290 estudos sobre suplementação de creatina e função renal, de que suplementar creatina é seguro e não prejudica os rins. E o legal aí é que tem alguns estudos que apresentaram dosagens altíssimas, chegando até ser 5 vezes superior do que a recomendada pelos fabricantes e até por profissionais. E alguns desses estudos chegaram a ter mais de 5 anos de duração e acompanhamento. As dosagens de creatina nesses estudos variavam de 4 a 20 gramas por dia, e o tempo médio dessas pesquisas foram de 132 semanas, mais de 2 anos e meio de acompanhamento. Foram avaliados nesses estudos todos os marcadores de perda de função renal, como taxa de filtração glomerular, depuração de creatinina, ureia, sérica, plasmática, eletrólitos, proteinúria, albuminúria, e a suplementação de creatina em todos os estudos não alterou nenhum marcador de função renal. Tem estudo, inclusive, que foi feito com homens e mulheres de mais de 45 anos, obesos, diabéticos, e todos os marcadores se mantiveram inalterados. Ou seja, né, gente, a creatina é segura, ela não faz mal para os rins, e quem diz isso ainda está se baseando numa crença antiga e infundada de mais de 20 anos atrás. Mas infelizmente é assim. Então, se algum dia você estiver suplementando com creatina e o exame de creatinina ficar um pouco acima, fica tranquilo, porque isso é normal, porque é apenas uma excreção do excesso que foi suplementado, porque o seu corpo não absorve tudo que você suplementa, e isso não tem relação nenhuma com função renal ou taxa de filtração glomerular, combinado? E caso outros marcadores renais estejam alterados, vai investigar, porque não é a creatina, e se disserem que é, você vai parar de suplementar e vai deixar de investigar o real agente causador disso aí, o que pode te custar caro mais tarde. Fechado? A única observação que a gente pode fazer é que não existe nenhuma evidência de que suplementar creatina aumente massa muscular e força de forma natural, sem a realização de exercícios. Ou seja, para você se beneficiar dos seus efeitos, né, você precisa estar treinando. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso houvesse alguma dúvida sobre a creatina e a segurança sobre o seu consumo, que essa dúvida tenha sido esclarecida. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o like, encaminha para os seus amigos e segue o nosso canal. Fechado? Um abração e até o próximo vídeo.